telespectador, e seja muito bem-vindo a esse vídeo onde nós conversamos sobre tecnologia, desenvolvimento e projeto. Eu sou o Evaristo. E eu sou o Stark. E hoje nós vamos comentar a respeito de um assunto muito interessante, Stark, que é uma dúvida que permeia muitos desenvolvedores. A dúvida é a seguinte: eu devo assumir um projeto sem conhecer a tecnologia com a qual eu vou trabalhar? Eu já deixo a pergunta para você. Eu devo? Então, Evaristo, acho que como para muitas coisas na nossa vida, a resposta é depende. Pois é. Depende, cada caso é um caso. Uhum. É uma situação que deve ser analisada. Depende de variáveis como o prazo, a urgência do projeto, o andamento do projeto. Eu acho que é uma iniciativa válida, com certeza, pode ser muito útil, inclusive, em muitos casos, mas como a gente está falando de projeto, qualquer âmbito do projeto merece a atenção de um estudo, né? Merece a atenção de uma avaliação. Com certeza. Vamos reforçar então a resposta já para a pergunta assim de cara. Depende. Depende, exatamente, depende. Mas nesse sentido, o que é mais recomendado? Eu deveria assumir o projeto, uma tecnologia nova, sempre diferente? Ou qual que é a recomendação para o desenvolvedor? Você tem que conversar com o cliente. Vamos supor que você está para assumir um projeto, você está desenvolvendo alguma coisa, iniciando o seu desenvolvimento, e o cliente tem um prazo apertadíssimo. Então, não tem como você assumir esse projeto com uma tecnologia que você não conhece, porque você vai provavelmente violar prazo. A tecnologia, uma nova tecnologia, para você aprender, você tem que considerar que existe uma curva de aprendizado. Com certeza. E essa curva de aprendizado é variável de tecnologia para tecnologia e ela impacta diretamente no prazo. Com certeza. Se você assumir um projeto urgente com uma tecnologia nova, você vai se deparar com obstáculos e situações em que você vai simplesmente travar. Sim. Como acontece em qualquer desenvolvimento de qualquer coisa. Você tem situações de gargalo, vamos dizer assim. E se você travou? Você não entrega. Não, você não entrega, exatamente. Então, se o projeto é urgente, a recomendação é assuma com coisas que você sabe trabalhar e trabalha bem. Sim. Agora, você negociou com esse cliente, você analisou o problema, como a gente falou no outro vídeo, você entendeu o problema. Então, você viu que você não conhece a tecnologia que vai resolver aquele problema de uma forma melhor, que às vezes vai te possibilitar um processamento de dados maior, uma implementação de banco de dados mais organizada, mais específica para aquele caso. E você conversou com o seu cliente, você não sabe essa tecnologia, mas ele entendeu que você vai precisar de um pouco mais de prazo, mas você vai ter que entregar um projeto mais eficiente, uma solução mais eficiente. Então é totalmente válido e eu acho que é até bom você assumir o projeto sem conhecer, claro, contabilizando que você vai precisar de tempo para aprender. Com certeza. Você tem que reconhecer as suas limitações e o seu tempo. Eu vou reforçar a recomendação. Eu vou reforçar a recomendação para sempre você tender a usar aquilo que você já conhece. Vou reforçar isso porque existe um ditado bem popular que é melhor prevenir do que remediar. Exatamente. Né? É muito melhor você garantir aquilo que você conhece, garantir a sua entrega com algo que você já tem experiência, já está acostumado, e você fazer essa entrega para o seu cliente dentro do tempo, talvez até com folga. Dentro do orçamento. Dentro do orçamento, exatamente. Então, assim, uma recomendação principal, primeira, seria você sempre entender mais aquilo que você conhece. Né? Com aquilo que você conhece, você já consegue elaborar na sua cabeça, naquele processo de concepção ainda, já o fluxo mais ou menos de como que a coisa vai funcionar, como que você vai proceder, onde você vai desenvolver, com aquilo que você já conhece. Então, é recomendável você tentar essa primeira alternativa, é recomendável você tentar com aquilo que você já conhece, com aquilo que você já tem. Né? Mas isso não significa que você não deva tentar tecnologias diferentes. Né? Fica até a pergunta, então eu devo sempre ir por esse caminho, devo sempre fazer? Eu diria então, a resposta é não. Né? Entra aquelas variáveis que você comentou, entra a questão de novo, que é a resposta da pergunta principal, depende. Né? Depende, existem situações em que sim, você vai escolher uma tecnologia diferente, que você não conhece, justamente por aquilo que você comentou, performance, uma funcionalidade diferente, que talvez na tecnologia que você usa
não tem como fazer, ou ia depender de muito trabalho, que talvez com uma outra tecnologia não ia. Né? Bibliotecas, até uma coisa importante de se considerar. Até a gente comentou do orçamento antes, e também é um ponto a se considerar na hora de escolher uma tecnologia nova, de assumir um projeto com uma tecnologia nova, você entender onde que você consegue rodar e fazer um deploy dessa tecnologia. Isso é importantíssimo. Isso é muito importante. Existem servidores, modalidades de servidores, Kubernetes e etc., servidores dedicados, VPS, que não conseguem processar e instalar todo tipo de banco de dados. Às vezes você usa um banco de dados orientado a grafo, por exemplo, e ele é completamente limitado em termos de onde você vai utilizar, onde você vai armazenar. E isso impacta diretamente no custo de implementação, primeiro, e no custo de manutenção, no custo de mensalidade de servidores e de manter a coisa no ar. De infraestrutura, né? A gente pensa que desenvolver é baseado só em código, em linhas, e que isso não tem custo nenhum, né? Mas, nossa, cara, particularmente falando, já tive bastante problema de você desenvolver uma aplicação inteira, nossa, tá legal, funciona, agora vamos fazer o deploy. E agora? E aí está a importância do projeto, né? O projeto não é só a implementação. Tem a análise prévia, a implementação, é o deploy, é o pós-venda, é o acompanhamento, é tudo. Tudo entra no projeto. Você tem que pensar no final, tem que pensar muito no final. Pensar muito no final. Esse ponto realmente muito bem pontuado. Porque isso impacta também no custo, impacta em você depois não saber como é que você vai fazer o deploy. Escalabilidade. Houve uma vez em que a gente desenvolveu um sistema e o sistema estava pronto, funcionando certinho, e a gente não pensou no deploy. A gente usou um back-end baseado em Python. E lembra? Lembro. Nossa, estava muito legal, funcionava, que era uma maravilha, né? Rápido, fácil de implementar. Mas funcionava só na minha máquina. Exatamente. Funcionava só na minha máquina. Aí fica aquela velha história, da minha máquina funciona. Na minha máquina funciona, exatamente. E aí, como é que fica? Como é que faz? Tive que cancelar tudo? Tive que fazer a parte de back-end de novo, porque não fiz um projeto adequado. Não pensei adequadamente. Assumi uma coisa que não devia ter assumido. Né? Mas com os erros a gente aprende. Sim, né? exatamente. A gente precisa errar muitas vezes para aprender. O erro gera experiência, né? No longo prazo. Não existe problema nenhum em você errar. Acho que a gente pode entrar nessa discussão aqui porque é importante, muito desenvolvedor é perfeccionista. Então, já que a gente está falando de erro, Evaristo, então é errado assumir um projeto sem conhecer tecnologia? Não, negativo. Tá certo que a gente aprende com os erros da vida, né? Mas existem situações, existem casos em que vai ser interessante sim você assumir uma tecnologia diferente, uma tecnologia que por você é desconhecida por você, né? Vamos lá, existem casos assim, em que você vai assumir uma tecnologia diferente, mas a linguagem é a mesma. É uma framework diferente, mas a linguagem é a mesma. Vou citar um exemplo. Você tem React e Vue. Né? São frameworks diferentes, têm sintaxes, implementações diferentes, mas as duas rodam com JavaScript. Se você já conhece o JavaScript puro, já tem um conhecimento, uma experiência nesse quesito, não vai ser tão difícil você fazer essa alteração. Né? Pode ser uma alteração só por gosto, por você testar mesmo, ou porque você ouviu que para aquele projeto específico vai ser interessante utilizar a outra. Né? Não tem problema nenhum. A curva de aprendizado, na verdade, nem vai ser tanto de aprendizado, vai ser de adaptação. Né? Isso, exatamente. Porque o propósito é semelhante. Né? Um outro caso, agora mais bruto, em que você trabalha com uma tecnologia, em que você mesmo desenvolve com algo que é mais, por exemplo, back-end, e você está negociando com o seu cliente quer uma aplicação de front-end, na qual você talvez não tenha muita experiência, né? Aí, vale a pena assumir esse projeto? Aí depende de novo, né? Depende, porque nesse caso muda até o paradigma de programação, né? Muda muito. O programador back-end está acostumado com trabalhar paradigma funcional, orientado a objetos. E muitas vezes no front-end você não trabalha só com funcional, você tem que introduzir o declarativo também. Sim. E isso pode ser um problema. Nossa, tem muitos problemas envolvidos. Eu acho que até no sentido contrário é mais problemático. Você que é front-end trabalhar com back-end. Sim. Porque, nossa, as variáveis são tantas, você tem que pensar além do código, além como é que se diz,
das funções e tal, da funcionalidade dentro do código, você vai ter que pensar em servidor, você vai ter que saber um pouco de banco de dados, armazenamento de informação. Se for uma aplicação web, geralmente você vai ter que trabalhar também com requisições, HTTP, vai ter que ter um conhecimento maior, diferente. Não vou dizer maior, mas diferente. É um outro mundo, né? É um outro mundo, né? Mas é perfeitamente viável. Só que existe um quando. Né? Quando que eu vou fazer essa aplicação? Quando que eu vou tomar essa decisão de realmente vou utilizar outra tecnologia? Né? Existem coisas que você precisa levar em consideração antes de você tomar essa decisão. Eu diria que tem duas coisas principais que você precisa levar em consideração antes de falar assim, vou pegar uma tecnologia diferente. Primeira coisa, prazo. Você tem que levar o prazo em consideração. Porque se seu prazo for muito curto, no caso onde você tem uma solução, você vai usar a solução que você já conhece. No caso onde você não tem, é melhor abortar. Sim. Existe a questão de você tentar... Vou usar outra expressão popular. É melhor você ter um passarinho na mão do que dois voando. Né? Com certeza. Não adianta você tentar ir por uma tecnologia que você não conhece, tentar pegar os dois passarinhos voando. Você tentar pegar uma tecnologia que você não conhece para tentar entregar para o cliente e depois você não consegue entregar, entrega meia boca ou faz as coisas, não dá tempo às vezes de fazer um projeto, né? Vai dar problema depois no deploy, né? Então, até importante, falando nisso, o desenvolvedor, o projetista, além dele ter que entender o problema, ele tem que entender a si mesmo para isso, né? Com certeza. Entender, antes de assumir os seus riscos, assumir também as suas limitações. Sim. Entender de falar, com essa tecnologia, dessa forma, com esse prazo, eu não consigo. Mas eu consigo com esse prazo aqui. Entre as habilidades de negociação, não só de custo, né? Negociar não é só negociar custo e orçamento. Não, é negociar prazo justamente para você poder assumir tecnologias, assumir riscos. Exatamente. É interessante notar que, assim, muitas vezes para o cliente, qual tecnologia você vai utilizar? É relevante. É relevante, né? O cliente ele quer o resultado final, ele quer a aplicação dele funcionando, rodando, resolvendo o problema dele, né? O que você vai usar para desenvolver? A maioria das vezes não faz a menor diferença, né? Então, assim, quando você está nesse processo de negociação, tentando entender aquilo que é a necessidade dele e analisando já se você vai pegar uma tecnologia diferente ou não, quando você fala de prazo, você não precisa falar para ele, não, eu vou precisar de mais tempo porque eu vou ter que aprender a tecnologia. Isso pode pega mal. Pode ser que o cliente fale assim, como assim você vai ter que aprender a tecnologia? Você não sabe o que está fazendo. Isso, né? Exatamente. Como é que você vai assumir uma coisa se você não sabe? Só que o cliente talvez não saiba que para nós isso é bem comum às vezes, né? A programação é um constante aprendizado, um constante aperfeiçoamento de coisas que você não sabe, até porque a programação muda muito. Né? Todo dia tá saindo biblioteca de React, todo dia tá saindo biblioteca do Node, né? Mais do que uma, às vezes, até, né? Então, que muitas vezes a gente fica até confuso, né? Pois é. Confuso é um tornado de atualizações o tempo inteiro, né? Então, assim, para o cliente, muitas vezes vai fazer diferença. Existem casos específicos do cliente, o cliente vai falar assim, quando às vezes o cliente é um pouco mais ligado nessa área, ele vai falar, não, eu quero um aplicativo em Flutter. Tipo, ele já pode ter ouvido o nome em algum lugar, né, e tal. Existem esses casos, mas isso é mais comum, na verdade, essa negociação de prazo por aprender, no ramo até empresarial, né? Você está numa empresa e trabalha com múltiplos softwares, talvez você tenha que trabalhar com integrações. Sim. Muitas vezes você tem que tomar o cuidado de escolher uma tecnologia que vai integrar com outra aplicação que está rodando na empresa. Então isso também é um ponto a se considerar. É verdade. Eu acho até, Stark, que no âmbito empresarial, a depender da flexibilidade e da organização da empresa, você tem até um pouco mais de abertura para escolher, né? Sim. Claro, isso tudo depende, né? Existem empresas onde você já tem isso mais fixo, talvez por experiência de quem está lá e tal, problema nenhum. Mas às vezes quando você tem um pouco mais de abertura, né? Na empresa você consegue, às vezes, principalmente quando o software é para a própria empresa, né? Para uso interno, né? Isso acontece. Aí eu acho que você tem até um pouco mais de liberdade de fazer isso, você consegue uma negociação de prazo diferente. Às vezes você mesmo é quem vai ditar o prazo, né? Porque você está lá dentro e tal. É diferente. Acho que você tem mais uma abertura.
vai do feeling ali, né? Da empresa, do seu gestor, do seu gerente. Ou se no caso você for o gestor ou o gerente. Você pode sugerir a utilização de algo diferente, né? Mas fora o prazo, quando o prazo não é suficiente, a segunda variável que você precisa analisar antes de tomar a decisão de usar uma tecnologia diferente é a compreensão do cliente. Né? Existem clientes que são muito compreensivos, principalmente aqueles, às vezes, que você já tem algum nível de intimidade. Às vezes acontece, né? Sei lá, o primo pede para você fazer um aplicativo. Acontece, né? Acontece família e tal, etc. Não vamos dizer que não acontece, porque acontece muito, né? Mas a depender da compreensão do cliente, você pode abrir o jogo com ele sim, né? Que naquele exemplo que você é back-end, ele quer algo front-end, você pode falar para ele, olha, eu sou mais voltado para essa área de back-end, trabalho mais com servidor, eu acredito que eu consigo fazer a sua aplicação, mas eu vou precisar de mais tempo porque é algo que eu não conheço. Aí, talvez, nesses casos, a depender da compreensão, vale ainda esse ponto de negociação, né? Aí vai do cliente decidir, não, tudo bem, aprende aí e faz o que eu preciso. Eu vou aumentar um pouco o prazo, ou a gente vai conversando e tal. Daí, nesse caso, aí não é você que está abortando. Aí você está jogando para o cliente decidir, né? E aí, se ele decidir em seu favor, melhor, né? Bom, se não, paciência. Se não, paciência. É uma pena, às vezes não dá certo, né? Isso eu acho que responde o quando você assume um projeto desse. Então a gente já sabe o que é recomendado, já sabe quando assumir, mas agora fica a dúvida, né? Por que assumir uma tecnologia nova? Muito simples, Sr. Stark. Quando você assume uma tecnologia diferente, algo que você não conhece, você vai ter que aprender. Esse é o primeiro benefício, aprender. Que acho que o desenvolvedor e o projetista, o que ele mais tem que fazer durante toda a sua vida, a sua carreira, né? Aprender. Com certeza. A gente está numa profissão, num ramo, uma área com muita mudança, com muita adaptação, muita coisa nova surgindo a todo momento. Então a gente tem que aprender muito. Sim, constantemente. Aprender, se adaptar, isso gera muita experiência, é legal. Porque assim, dá para fazer uma analogia entre você aprender várias ferramentas e frameworks e linguagens diferentes com a ideia de você aprender vários idiomas diferentes. Linguagens mesmo de conversação, né? Quando você está falando português e tem que aprender outra língua, sei lá, inglês, por exemplo, é uma dor tremenda. É difícil, não é nada fácil, porque é completamente diferente. Só que depois, quando você... Não, beleza, sei português, aprendi inglês, preciso aprender um terceiro idioma. Sei lá, joga um idioma aí. Espanhol. Fica muito mais fácil. Primeiro, porque é parecido com o português. Depois que você já entendeu mais ou menos que caminho você tem que seguir para aprender aquele idioma, né? E você vai aprender outro, de novo, a mesma coisa. Você entende que tem as estruturas, verbos, advérbio e tal, etc. É uma gramática diferente. Exato. Você entende que existe uma regra, assim, um fluxo que funciona em todos os idiomas. Não em todos os idiomas, assim, um fluxo de aprendizado, né? Você tem que aprender tal coisa primeiro, depois tal coisa. Mesma coisa com as ferramentas. Tem um rascunho, né? Do que seguir. Isso, exatamente. E até entrando nessa questão, quando você vai aprender uma nova tecnologia de back-end, por exemplo, e você já é acostumado, já tem experiência em back-end, você sabe que você precisa, nessa tecnologia, entender como que ela vai fazer uma requisição para um banco de dados, como que ela vai fazer a tipagem de variáveis, como você vai fazer o processamento, você vai fazer requisições web, requisições para outras APIs. Então você sabe o caminho que você tem que seguir, você sabe o que uma API faz. Inclusive, fazer uma forte recomendação ao desenvolvedor que está nos assistindo agora, independente da tecnologia, você precisa conhecer os princípios de programação, algoritmo, princípios de rede, princípios de banco de dados, os fundamentos, os conceitos, porque com isso você consegue... A teoria, né? Quando você aprende a teoria, jogar isso para a prática depois fica bem mais fácil, né? Fica bem mais fácil. Fica a importância, então, de você ter um estudo de como é que funciona um algoritmo de forma geral, né? De forma genérica, como é que funciona um banco de dados, vale cursos, às vezes, especializantes nessas áreas, porque isso vai te ajudar demais depois quando você for assumir uma tecnologia específica, né? Se você fica estudando só algo que é superficial, fica muito mais difícil. É isso que acontece quando você aprende outro idioma.
você começa a entender que existe algo central ao redor dos idiomas, que é esses princípios, esses conceitos. Então fica mais fácil de você pega os princípios, joga na tecnologia e expande, só entende como, porque querendo ou não, em todas elas, no final das contas elas fazem todas a mesma coisa, vamos dizer assim, né? Todas elas vão ter alguma função, algum tipo de conexão e fluxo de operação que você, entendendo os princípios, você consegue aplicar, né? É importante ter esse conhecimento de conceitos, né? Mas, assim, é importante tentar tecnologias novas, continuando, né? Pelo aprendizado, pela experiência que você vai ganhar, pelo conhecimento geral, né? Para se manter atualizado. Eu acho que no nosso mercado, para se manter vivo, tem que se manter atualizado. Sim, com certeza. E já que a gente sabe por que é importante, agora entra a pergunta como. Como determinar se eu vou escolher uma tecnologia ou não. Como proceder para tomar essa decisão? Eu acho que, fazendo a pergunta e já iniciando a resposta para ela, sim, eu acho que tudo envolve planejamento, primeira coisa. Planejamento e análise. A gente tem que entender qual vai ser o benefício em aplicar uma tecnologia nova no projeto. Às vezes a gente tem que entender que essa tecnologia ela processa dados mais rapidamente. Mas o seu projeto não tem um volume de dados tão grande para ser processado. Então aí que vale, compensa. Ou o caso contrário, né? Vou usar uma tecnologia de Big Data para uma calculadora mais e menos. Não faz sentido, né? Você está, como a gente diz, matando formiga com bazuca. Exatamente. Ou o caso contrário, onde compensa, onde você tem uma tecnologia em que hoje você quer trabalhar com machine learning no projeto, por exemplo, mas você está utilizando o PHP. Dá para fazer? Dá. Mas em Python é mais eficiente, é mais utilizado. Sim. É mais forte. Então, vale também você, além de se planejar e analisar esses pontos, você considerar esse tempo de aprendizado e passar 1, 2 semanas se preocupando em entender quais as características da tecnologia, daquela ferramenta, no que era melhor que essa para o projeto, para, enfim, tomar a decisão, né? Reforça a importância dos passos iniciais de um projeto de software, de você ter um tempo dedicado à concepção e elaboração do projeto. Nessa época, antes de começar a desenvolver, que você vai determinar se eu uso tal tecnologia ou não uso, né? É o processo onde é que você vai ter negociado com o seu cliente, você vai ter analisado o que a solução, o sistema tem que fazer. Quando você tiver feito tudo isso, aí vale tomar a decisão. Vale. Vou escolher uma tecnologia nova. Não vou escolher uma tecnologia nova. Vou abortar o projeto. Não vou aceitar, não tenho condição de aceitar. Isso é importante, tem que ter esse reconhecimento. Às vezes não dá, às vezes não dá. Não, ninguém é o super-homem, né? Não. Ninguém é o super-homem, ninguém é o super-herói. A gente tem que entender os limites. Isso. Não ter consequências depois, né? Desagradáveis, inclusive. Então isso a gente entende com análise, com projeto, com interação. Por isso é importante a gente, então, interagir com os outros, entender a comunidade daquela ferramenta. Perfeito, tem que pesquisar a tecnologia se ela tem isso, né? Exatamente. E a comunidade, ver se é uma comunidade ativa, se as pessoas têm fóruns onde elas interagem, respondem dúvidas, se ajudam, quais os bugs que outras pessoas já encontraram, as dificuldades. E também a documentação, se existe uma documentação, qual versão está, se é uma versão estável, se é uma alfa, uma beta. Na questão de comunidade, ver se você tem dúvidas assim que são frequentes, comuns, respondidas, com solução, se isso já está... Você pode até pesquisar, por exemplo, quantidade de perguntas que tem no Stack Overflow, quantidade de projetos que usam essa tecnologia no GitHub ou em outros hubs de código, e daí entra essa parte de documentação também. Se você tem uma documentação que é atualizada, né, se você tem uma framework que é atualizada ainda, que tem os desenvolvedores ativos ainda no projeto, se tem atenção dos desenvolvedores, se não é algo que é feito a rolê, né? Ver se essa documentação ela é abrangente, se ela é realmente detalhada, porque você vai encontrar muitos problemas. E esses problemas geralmente você tira com a comunidade ou com a documentação, né? Tem que analisar tudo isso é importantíssimo de você observar antes de você tomar a decisão.
Então, como a gente entendeu a importância da análise, projeto e da interação, estamos à disposição para interagir também com vocês. Claro, com pelos toda comentários, pelas redes sociais. Compartilhar conhecimento, recomendações, né? E se você quer entender mais sobre projetos, tecnologia e desenvolvimento, acompanhe nossos canais e nossas redes e até a próxima. Até mais.